com Azambuja Júnior e Conde Pinto. São 9h23, 9h23, com a Corsã, também Unicesumar, Restaurante Esquina do Sabor, CAD Clínica do Aparelho Digestivo, Masba, Dom Bosco Esquina Teixeira Júnior e ainda Anderson Café e Salgados aqui no calçadão lá da Galeria São Pedro. Vamos à entrevista do dia de hoje, aqui nesta manhã de sexta-feira, final de semana chegando, Conde. Azambuja, já estamos aqui com os nossos dois entrevistados, são dois engenheiros eletricistas, temos aqui o Taigor Darmas e o Fabiano Moraes, que o Taigor Darmas, ele é professor do IFSU, certo? Fabiano. O Fabiano, então eu troquei aqui, né? Inverti. Ele o Taigor é professor, então, do Senai, tá? E o Fabiano Moraes, também, que está aqui com nós no estúdio, também é professor do IFSU, certo? Agora acertei. Vou inverter aqui para não cometer o mesmo erro de novo, né? Nós vamos falar aqui sobre várias coisas ligadas à eletricidade, né? Que são importantes a nossa audiência saber, porque é segurança, né? Faz parte da segurança. E eles vão falar de vários projetos e algumas coisas sobre o trabalho deles nas escolas, né? Que são escolas muito importantes. O IFSU, ela é uma escola conhecidíssima, né? Tanto o nosso como o de Pelotas e outros são muito fortes. E também o nosso Senai aqui, que é muito antigo, né? E faz um trabalho maravilhoso, né? Também muito conhecido pelo Estado. Então vamos começar aqui com o Taigor Darmas, né, que é professor lá do Senai, e ele vai iniciar a nossa conversa falando sobre o trabalho dele, sobre os projetos. Tá liberado aí, Taigor, para te falar aí. Muito obrigado, Conde. Antes de qualquer coisa, gostaria de agradecer o convite da Azambuja, né? Poder estar aqui nesse espaço e falar é algo que sempre é muito gratificante. E antes de falar um pouco assim sobre as instalações elétricas, eu queria me apresentar, né, falar um pouquinho da minha jornada. Eu sou engenheiro eletricista, trabalho com projetos elétricos e também atuo como docente, né, além de estar no Senai, nos cursos técnico e eletrotécnico, eu também dou aula na Anhanguera, na engenharia elétrica, né, acabei não comentando. E o Fabiano também, né, tem uma jornada, eu costumo brincar que eu escolhi a eletricidade aos 14 anos, quando eu fui fazer meu curso técnico em eletrotécnica no até então CTI. E de lá para cá eu me apaixonei pela eletricidade, acabei trabalhando como professor, trabalhei principalmente com projetos, né? Nunca trabalhei diretamente executando, mas na parte normativa ali, organizando, dimensionando componentes, eu acabei passando a maior parte da minha vida. E o Fabiano também é a mesma coisa, né? Foi no IFSU também muito jovem, no curso técnico em eletrônica, depois foi para o Exército, mas sempre teve aquela paixão pela eletricidade. A gente acabou se conhecendo há um tempo atrás já faz o quê? Uns 12 anos? 12, 14 anos. 12, 14 anos, né? E os dois entusiastas, assim, pela eletricidade, né? Eu trabalho muito com projetos elétricos e volta e meia eu faço uma consultoria com o Fabiano, a gente está sempre junto ali. Mas então... Não, eu sou o Fabiano Moraes, eu sou professor do IFSU. Engenheiro eletricista, já atuei bastante com trabalho com a área de eletrônica, engenharia elétrica, dou aula nos cursos de eletrônica e engenharia elétrica no IFSU. Tenho a minha formação muito voltada inicialmente para a parte de eletrônica, tanto que meu mestrado e doutorado foi nessas áreas. Meu doutorado, por exemplo, é inteligência artificial. E de um tempo para cá, uns 3, 4 anos, eu comecei a migrar mais para essa área de elétrica, de eletrotécnica também, porque eu tive um sentimento que é uma área... acaba sendo desafiadora nos quesitos que a gente tem de projeto. Está sempre mudando tipo de projeto. Eu acho muito bem desafiadora essa área. E também uma área que o pessoal tem muita dúvida nos cursos. A gente começou migrando para isso aí, fazendo essa parceria minha do Taigor para eles. No Senai ali, quantos alunos se formam anualmente ali, mais ou menos? Tens ideia?
No curso técnico em eletrotécnica, a gente tem por volta aí de uns 40, 50 na eletrotécnica, né? Isso entre os meus alunos. Se somar as outras turmas, deve estar em torno ali de uns 80 alunos, 90 alunos. Mas eu estou me arriscando aqui, não tenho um dado preciso. Não tenho um dado preciso. Mas uma pergunta, todos eles já saem empregados ou já com promessa de emprego? Como é que... Porque tem muita procura, né? A realidade assim, do nosso curso, que é um curso subsequente, ela acaba abrangendo muitos profissionais que já estão na indústria. Muitos deles já chegam lá no curso técnico com aquela promessa de daqui a pouco subir o cargo, daqui a pouco ir para um outro setor que ele quer. Claro. E também para pessoas que querem uma nova área. Eles melhoram a qualificação. Melhoram a qualificação. Mas até mesmo aqueles que ainda não se inseriram no mercado de trabalho ou que estão tendo o primeiro contato com a eletricidade, muitas vezes ele se forma e poucos meses ele já está empregado. Sim. Realmente porque é um setor onde a demanda é muito grande. É muito carente, né? Exatamente. A indústria... a parte de eletricista é muito carente. Ainda mais assim, o Senai, por ser uma instituição centenária, ela acaba quase centenária, né? Ela está com quase 90 anos. Ela acaba tendo uma aceitação muito grande da comunidade. Ela tem uma aceitação muito grande. Né? E respeito. Né? Em tempos de informação acelerada, tecnologia, instituições tradicionais que ainda têm aquela confiabilidade são muito importantes para a comunidade. Claro. Então, para aquele jovem, né, que quer se experimentar na área de eletricista, né, o Senai é o lugar, um dos lugares certos, né, que ele vai fazer o curso e provavelmente vai sair já empregado de lá, ou já com uma promessa forte de emprego. E com relação ao IFSU, Fabiano, o que nós temos aí? Como é que funciona o curso lá e quantos alunos são formados anualmente, mais ou menos? Vamos chutar, né? No IFSU é um pouco diferente do Senai. A gente tem um curso lá que nossa escola é semestral. Sim. Então a gente não trabalha anual. Lá a gente tem diversos cursos de várias áreas: eletrônica, eletrotécnica, eletromecânica, química, industrial. Eu tenho mais a vivência no meu curso que é da eletrônica e da engenharia elétrica. Sim. Na eletrônica, em torno de 30, 40 alunos por semestre a gente consegue formar. E na engenharia elétrica um pouco menos. Aí vai dar abaixo a 10 alunos por semestre. Mas são cursos bem complicados, né, na parte de matemática. Sim. Então a gente tem uma desistência bem alta. O IFSU ele tem as pessoas têm o IFSU como muito difícil, né? Um curso que tem que estar tem que ser muito aplicado, né? Porque é muito exigido, é isso? Exatamente. E são cursos, por exemplo, eletrônica, a área de elétrica em si são matérias difíceis porque são muito baseadas em matemática e física. E, historicamente, a nossa população tem uma dificuldade em matemática e física. A gente sabe que matemática e física são bem difíceis, a gente tem que gostar realmente, né? Taigor, no Senai, tá? Porque a tecnologia está evoluindo sempre, né? Sim. E a gente sabe que a parte de eletro, né, ela evoluiu em muitos aspectos, né? A energia solar lá, vocês trabalham com energia solar? No curso técnico a gente tem uma disciplina específica que são energias renováveis e lá o cara chega sem saber nada e ele consegue desenvolver um projeto, consegue homologar na concessionária, consegue calcular o número de painéis, ele consegue desenvolver todo o projeto para entregar uma solução para o cliente dele e resolver o problema. E mexem também com a energia eólica, não? Mexe, mas não tanto quanto com a solar. A solar é a mais popular também, né? Mas é aquela que atinge, ele vai ter aquela noção de como fazer a captação, de como projetar, mas é mais a solar, é mais voltado para isso. O que a gente observa é que a comunidade, ela aos poucos está aderindo, né, à energia solar. A gente vê casas aí com as placas e tudo, né? E é importante, né, porque diminui bastante o custo da eletricidade, né? Com relação ao Senai, né? Além do curso de eletricista, né, quais os cursos que tem? Só por curiosidade. Entre os cursos técnicos, hoje nós temos o técnico em mecânica, que tem uma aceitação enorme, né, uma procura muito grande. Famosíssimo. Famosíssimo. O curso técnico em eletrotécnica, né, que é onde eu atuo, que são os cursos subsequentes, né?
Aí depois existe uma modalidade chamada de aprendizagem industrial, né, que são os aprendizes, né, que é a tradição do Senai, que aí existem várias modalidades diferentes, caldeiraria, mecânica, o curso de solda, instrumentação, elétrica industrial. Aí são demandas mais pontuais, mas são cursos que têm aí a duração de 1 ano, 2 anos, e acaba promovendo uma transformação muito grande na vida do jovem. E a gente observa que agora com o aquecimento do polo naval, né, essas profissões são muito necessárias. Né? Sim. Dá conta de suprir tudo. Eu lembro há uns anos atrás que o Senai ele tinha curso de torneiro mecânico. Acho que ainda tem esse curso, porque já ficou meio obsoleto, né? Eu não tenho certeza se tem o curso com essa nomenclatura, mas dentro do curso de mecânica eles têm muita tornearia. Essa parte, né? Porque eu me lembro que era muito forte, né? Eles, eu quero ser torneiro mecânico, né? Aí ia fazer o curso no Senai e sairia pronto aí para essa profissão. Mas o Senai hoje, tanto o Senai como o IFSU, né? A gente observa que eles têm uma importância enorme para o progresso de Rio Grande, né? Exatamente. Porque a nossa região aqui é uma região muito industrial, né? Ali na Barra temos muitas indústrias, né? Temos o polo naval que está reaquecendo. Então, assim, esse trabalho que tu fazes aí, tanto na parte elétrica, que é a tua especialidade, e tantas outras áreas, né, que o Senai oferece, tem um papel importante. A procura tem sido muito grande dos jovens com relação até o aquecimento do polo naval aqui em Rio Grande, Taigor? Tem. Nos últimos tempos a procura aumentou em todos os cursos, em todos os setores. Essa promessa do polo acabou movimentando os cursos de balcão e também para os cursos de aprendizagem industriais. As indústrias acabaram procurando o Senai, então está tendo uma movimentação enorme com relação a isso, sabe? Aquele jovem que não está ainda no mercado de trabalho e que ele procura rápido a inserção, é um excelente lugar. Sim. Ele vai lá, ele vai ter uma assistência na hora que ele estiver procurando o curso, que ele ainda não tiver que ele não tiver decidido ainda. Sim. Lá no ato da matrícula, geralmente se chama o instrutor, leva a pessoa na oficina, mostra o que é cada curso. Tem todo um apoio. Tem todo um apoio. Então, até para quando o Senai é o lugar, até para quando tu não sabe o que tu quer. Ele é para o lugar quando tu sabe e quando tu não sabe. Tu vai lá, tu vai te encontrar. Entendi. Lá no IFSU também, né, as profissões que lá são dadas, né, são cursadas, elas também têm muita importância, né, para a nossa região aqui, porque elas abrangem, né, as indústrias aí, a parte tanto de eletro como de todas as áreas necessárias, né? Como é que é a procura lá no IFSU com relação a esses cursos? Não, a procura no IFSU ela é bastante acentuada nos cursos diurnos que a gente tem, que são boa parte deles integrados. Então a gente busca, é um pouco diferente do Senai, porque a gente busca durante o dia alunos que estão fazendo ensino médio junto. Então a gente pega uma população mais jovem, alunos de 14, 15 anos que acabaram o ensino fundamental e vão ingressar no médio e já fazem um técnico junto. E à noite geralmente é um público mais velho, são pessoas que já têm um ensino médio ou já estão cursando o ensino médio, então a gente muda um pouco o foco. E o IFSU tem uma característica que entrou ali dentro, um empresário que for no IFSU procurar um funcionário empregado, ele vai ter toda a gama, desde curso de edificações, passando pelas matérias elétrica, eletromecânica, mecânica e química. Tem uma indústria completa ali dentro que ele pode escolher e trabalhar com o que ele quiser. É importantíssimo, né? O IFSU, assim como o Senai, eles, assim, eu não sei se o Senai aplica isso, mas eu sei que o IFSU ele aplica, é uma espécie de teste, né? Para entrar. Sim, uma coisa que dizem que é bem difícil. É isso, Fabiano? É bem difícil, não dá para dizer que é fácil. Né? Mas que se esforçando vai, claro. Não difícil, a gente diz difícil, mas se a pessoa se aplicar, se o jovem se aplicar, ele consegue passar, né? Claro, consegue se aplicar. Ele não pode ir achando que é uma barbada, porque barbada não é. Até porque se for barbada, ele vai ser um mau profissional, né? Não vai. Claro, com certeza. Não, e a gente brinca também que é só o primeiro passo. Depois, eu mexo com meus alunos que eu digo,
sempre piora, vai sempre ficar um pouco mais difícil. Só que a gente se acostuma com o difícil. A gente se acostuma, a matemática se acostuma, tem que persistir e não desistir. Sabes que o jovem, se tivesse a maturidade do adulto, né, ele valorizaria muito mais a parte escolar, né? Porque a gente, quando fica mais velho, a gente valoriza, né, vamos dizer assim, o aprimoramento das profissões e tudo, a gente respeita mais, né? Essas pessoas de mais idade que resolvem estudar, elas, quando entram dentro de uma sala de aula, elas entram com vontade de aprender. E isso seria bom que o jovem copiasse isso dos mais velhos, né? Não, isso é nítido. Concordo. É completamente nítido. Totalmente. Eu que trabalho com adolescentes e com público mais adulto, é nítido a gente ver a diferença público e de mentalidade. Às vezes o adulto que entra no IFE, às vezes está 10, 15, 20 anos sem estudar. Óbvio, tem muita dificuldade no início, porque é normal, está parado, até pegar o ritmo de novo demora. Mas tu vê que eles são pessoas que estão ali porque querem, precisam. Muitas vezes o jovem está ali porque às vezes foi mandado pelo pai. Exatamente. E não sabe o que quer. A gente observa que tem muitos adultos, né, que não tiveram a oportunidade de estudar na sua infância e adolescência, que depois, na idade mais velha, até depois de casados, com filhos e tudo, resolvem se especializar em alguma coisa, concluir os seus cursos, né, que é importante. Não só vamos assim, visando o mercado de trabalho, mas para se instruir mesmo. Satisfação pessoal mesmo. Exatamente. Saber que foi, conseguiu, conquistou. É importante isso psicologicamente para as pessoas. Tenho aqui mensagens estão chegando aqui. Rubens Moreira mandando bom dia, amigos. Yuri Moraes, bom dia, Rádio Estúdio Livre, essa ótima rádio que traz ótimas informações para toda a cidade. E depois o Yuri ainda diz assim, o professor Taigor, né? Muito obrigado por toda a sua dedicação, paciência e profissionalismo. Foi um privilégio aprender com um excelente professor como você. Sou muito grato por tudo, sucesso sempre. Olha que legal. Hein? Olha que bacana. Olha, a importância, né, Taigor, tu como professor, tu receber esse tipo de mensagem, né? Mostra que o teu trabalho é um trabalho sério, né? Tu é focado naquilo que tu fazes e que tu quer o melhor dos teus alunos, né? Tá aí o resultado, né? O aluno te agradecendo pelo teu trabalho, pela tua instrução. Tu deve ter, assim na tua vida, muitos alunos que hoje te procuram, né, e te agradecem, né, pelo teu trabalho, é isso? Isso é muito gratificante, sabe? Tu atuar naquele período na vida do aluno e tu conseguir ver a transformação. Muitas vezes, que nem eu falei, chega um aluno que não sabe o que é da vida, entra no curso, se encontra, termina, depois de um tempo ele já conseguiu um emprego, depois mais um pouco ele já ganha uma promoção, compra casa, compra carro, e aí tu consegue em curtos espaço de tempo ver uma mudança enorme, e poder ter contribuído com isso é muito gratificante. Receber esse tipo de feedback é maravilhoso, né? É fantástico. E assim, a nossa audiência escutou isso, né? Então, bacana, né? Não, e eu acho que o aluno, quando ele estuda, quando ele é aplicado e ele reconhece o trabalho do professor, né, ele adiante, ele como dizer assim, é o pós-curso, né, que é aquela, vamos dizer assim, as dúvidas, quando ele tiver dúvida, ele vai te procurar, certamente. Sim, né? É um vínculo que fica para a vida toda, né? Não é isso? Sim, a gente está aberto lá, né? Qualquer aluno, qualquer pessoa que quiser tiver uma dúvida, conversar com a gente, é só bater nas portas. E deve acontecer isso, acontece, né, normal. É normal. Surgiu um probleminha aqui, vou lá procurar o Fabiano, né, para tirar minha dúvida, vou lá procurar o Taigor para tirar minha dúvida. Né? Vamos ao intervalo? Vamos lá. Vamos conversar com os dois engenheiros que estão hoje aqui trazendo informações importantes no Mix Café. São 9h41 com a Corsã, Restaurante Esquina do Sabor, Silva Paz 372, CAD Clínica do Aparelho Digestivo. Também temos Masbá, Dom Bosco, Esquina Teixeira Júnior, com entrega de refeições das 11 às 15 horas, e Anderson Café e Salgados no Calçadão, ao lado da Galeria São Pedro. Voltamos já já. Mix Café com
com Azambuja Júnior e Conde Pinto. Mix Café, Radio Estudio Libre FM, la radio de la ciudad. Aqui na Clínica Promedical, nós temos o convênio ideal para você, pois oferecemos convênio individual, familiar, kids e empresarial com os melhores preços do mercado. Venha e conheça o nosso convênio, Avenida Portugal 213, fone 3232-2372. A Rádio Estúdio Livre FM, mais perto de você, empresário. Oferece conteúdos que fidelizam sua marca e sua empresa. Em 98.5 FM e muito mais presente nas plataformas digitais. Acompanhando o alcance de resultados em flashes ao vivo e vídeo empresa. Fidelize sua marca em nosso guia de serviços. Com mais de 30 anos de experiência, o Léo Centro Automotivo é sinônimo de confiança e qualidade. Manutenção completa para o seu carro com quem entende do assunto. Em frente ao GB Mix, Rua Senador Correia, 466. Chama no WhatsApp 53981 236757. Restaurante El Shaddai, a melhor comida caseira. Venha saborear nosso variado cardápio. General Bacelar 476. Fone 3235-1460. Aceitamos cartões, débito, refeição e alimentação. Academia Estação Fitness. Aberto de segunda a sexta, sábados e domingos, das 9 às 19 horas. Avenida Portugal 26. Fone 999-6759-44. Esquina do Sabor. Buffet livre, prato feito a la Minute Marmitex. Entrega na Zona Central. De segunda a sábado a partir das 11 horas. Esquina do Sabor. Avenida Silva Paz 372. Antiga Pastelaria Japonesa. Fone WhatsApp 984-2553-27. Nós cozinhamos para você. Agora abrimos aos domingos. Traga sua ideia para o UIG que transformaremos seu desejo em realidade. Esquadrias em alumínio, PVC, box para banheiro, portões e fechamentos em vidro temperado. UIG Esquadrias e Vidros, desde 1978 mantendo a credibilidade que só o tempo nos ajudou a construir. Na Dom Bosco, 485, próximo a 15 de novembro. Fale conosco por nossos telefones e WhatsApp 32327373. 9974-2390. Estúdio Livre FM, a rádio da cidade. Um diagnóstico preciso faz toda a diferença para um tratamento eficaz. A Unimed Litoral Sul investiu em tecnologia de ponta, com equipamentos modernos que garantem mais segurança e confiança para ti e o teu médico. Tenha a melhor tecnologia com profissionais qualificados cuidando de ti. Converse com nossa equipe de vendas na Rua Quidabã 692 e adquira um plano de saúde Unimed para toda a família. Unimed Litoral Sul, sua saúde em primeiro plano. Rio Grande. Venha viver a história no Mercado Público de Rio Grande. Um patrimônio de 1841 que encanta pela diversidade cultural. Aproveite nossos bares, ateliês e lojas de artigos gaúchos. Em um ambiente com arquitetura clássica e muita tradição. Visite o Mercado Público de Rio Grande e viva essa experiência única. Apoio Cultural. Leão do Mercado, calçados masculinos, femininos e tênis. Mercado Municipal, Chalé 16 interno. Lancheria do Cláudio, pastéis, variedade em lanches, bolinho de peixe, sanduíches, torradas e lanches em geral. Mercado Municipal, Chalés 32 e 33. Há mais de 30 anos. Loja O Bolicho, a esquina da tradição. A loja mais gaúcha da cidade. Aqui tu encontra tudo que precisa para demonstrar o orgulho de ser gaúcho. Trabalhamos com marcas do mercado, pilchas, adultos infantis e artigos de churrasco e chimarrão. Mercado Municipal, Chalé 24A, externo. No restaurante Tim Calmo, nossa especialidade são os frutos do mar. Preparados com qualidade, sabor. Oferecemos refeições deliciosas em ambiente acolhedor para toda a família. Mercado Municipal,
Chalé 28 e 29 interno. Recanto do Marinheiro, há 16 anos servindo qualidade e tradição. Frutos do mar, pratos tradicionais, pastéis e porções. Aberto diariamente até às 18 horas. Esperamos você. Mercado Municipal, Chalé 18 e 19, interno. Mix Café com Azambuja Júnior e Conde Pinto. São 9h47, estamos retornando com a entrevista do dia. Hoje com dois engenheiros aqui, um do IFE e outro do Senai, né? É isso. Mas eu tenho mais mensagem aqui para os professores aí, engenheiros. Maquian Souza da Silva. Ele, grande abraço, professor. Nosso projeto fotovoltaico está ficando top. Olha só o Maquian. Hoje está aparecendo os nomes bem diferentes. Um abraço para o Maquian. Tá? Maquian. É isso aí, né? Mostra que tudo está andando bem, né? Mas, professor Taigo, me diga uma coisa. Com relação a essa evolução dos carros elétricos e motos elétricas, né? A gente observa que acho que o mundo em si não estava preparado para uma. Eu acho que foi mais depois da pandemia que isso começou a acontecer no mundo todo. Né? A China já tinha alguns projetos, os Estados Unidos, mas não era uma coisa tão forte como é hoje. Como é que, na sua visão, isso está acontecendo já no Brasil, e a gente observa tanto motos elétricas como carros elétricos? O que o senhor tem a dizer sobre esse momento assim, dos carros elétricos e das motos elétricas? No Brasil teve um pontapé inicial em 2017. E depois da pandemia, lá depois de 2022, mais ou menos, a curva começou a acabar mudando, né? Hoje a velocidade com que as pessoas estão adquirindo o carro elétrico é sensacional. Há uma estimativa que até 2028, 5% da população brasileira já tem um carro elétrico. Já tem um carro elétrico. Isso representa muita coisa, né? Existe ainda um certo saudosismo de algumas pessoas com relação ao carro a combustão, aquele barulho do motor, aquela coisa toda, mas é uma questão de sentimento. Quando se para olhar a questão de custo, benefício, o carro elétrico ele acaba sendo uma alternativa muito viável, né? Claro, lógico, no começo, lá em 2017, existia um problema muito grande com relação à autonomia dos carros elétricos. Eu tenho só 200 km. Aí muitos motoristas ainda não tinham aquela noção de era feita a distribuição dos eletropostos e tal, acabava tendo um certo receio. Agora, há pouco tempo atrás, a Volvo lançou um carro com 800 km de autonomia. Então, assim, pega um carro a combustão, quanto tu roda para até tu abastecer? E agora pega um carro com autonomia de 800 km. E aí tu começa a colocar, daqui a pouco, dependendo da situação, tu vai ter muito mais autonomia com um carro elétrico do que tu teria com um carro a gasolina. Carro a combustão, né? O carro a combustão, normalmente, com um tanque cheio, ele vai, máximo 300 km, 300 e poucos quilômetros. Né? Um carro híbrido, né? Que é o carro que mistura eletricidade com combustão, né? Ele vai mais de 1.000 quilômetros, né? Sim. Né? E tem esse carro dessa empresa que o senhor falou agora há pouco, que, poxa, 800 km é muita coisa, muita né? coisa. E num universo que hoje já existe um mapeamento e a cada 150 quilômetros já tem um eletroposto. Exatamente. Isso distribuído por todo o Brasil. Então, aquela incerteza e insegurança com relação a onde, meu Deus, eu vou abastecer, já está diminuindo. Esse carro que eu estava comentando fora aqui do ar, o próprio carro carrega a bateria, que nem, é o que ele me explicou ali. É uma espécie de dínamo, né? Não, ele vai carregando, vai recuperando, aí dá autonomia, o que tem que pode andar. Vai cada vez recuperando, não precisa parar para... No sistema de frenagem dele, isso aí, 10 anos atrás, começou pela Fórmula 1, tio Kers, que eles chamavam. No sistema de frenagem dele, quando ele freia,
o motor ele vira um gerador e carrega a bateria. Todo motor é um gerador também, só depende pro lado que ele está virado. Então quando tu diminui, usa o motor para desacelerar, o motor ele segue girando por inércia e carrega a bateria um pouco. Esse é o sistema, então, que ele... Esse tipo de sistema. Tá. Isso aí eu já era utilizar, começou a se estudar na Fórmula 1, 2015 já tinha os carros com QERS para esse tipo de coisa. Mas tem outros carros que precisam, né? Para parar e... Não, sim, mas é que o que acontece? Isso é uma maneira de tu aumentar a autonomia do carro. Tu aproveita um efeito de frenagem, onde o carro começa a virar um gerador. É a energia do próprio carro. A inércia do carro. Tu acelerou o carro para parar, vai ter aquela inércia, então tu aproveita aquela inércia, aquela força, para carregar um pouco a bateria. Óbvio, né? Não é 100% eficiente. Tu vai sempre ter perdas no sistema, mas tu consegue aumentar um pouquinho a autonomia da bateria. Sim, melhora bastante, né? Qualquer coisa já que aumente... Já não precisa abastecer tão seguidamente numa viagem, claro. Né? Mais ou menos isso. Mas quando fala em carro elétrico, a gente tem que se dar por conta de uma coisa: os carros elétricos eles não são de hoje. Isso aí é uma tecnologia que apareceu antes dos carros a combustão, em 1900. O Brasil, acho que foi meio que pioneiro nisso. Era pioneiro nisso. Inclusive, só que aconteceu o quê? Naquela época a gente tinha problemas de bateria, a tecnologia elétrica era complicada. E o lobby do petróleo acabou vencendo e abandonaram aquilo e foram pro petróleo. Só que o que acontece? Com o passar do tempo, a gente começou a ter uma evolução tecnológica muito grande. As baterias mudou muito a qualidade dos materiais. Tanto que fala na China. A China é um dos polos de bateria por causa das terras raras que eles têm que são necessárias para a fabricação de bateria. O Brasil é outro polo de terras raras sobre isso. É o lítio, né? Eles usam muito lítio. Exatamente. Né? É um outro polo de terras raras para a fabricação de bateria. Se não me engano, é a terceira maior reserva mundial. De lítio, né? De terras raras para bateria. Para bateria. Que é o petróleo do futuro para a gente. Então... E esse tipo de tecnologia evoluiu tanto que permitiu baratear o custo da bateria, aumentar a vida útil dela e diminuir. Importante para carro elétrico é o tempo de recarga. Com carros elétricos antes a gente passava 12, 14 horas esperando. Hoje em dia, em meia hora, tu está com o carro carregado. Rogério, a gente pode então pressupor que o Brasil, vamos dizer assim, pela grande manancial de terras raras, né, de condições para assim, fabricar baterias desse tipo, no futuro vai ser um país que, vamos dizer assim, vai facilitar, vai baratear bastante, né, o custo do carro elétrico, não achas? O que depende do Brasil para a gente ter esse pulo é a gente deixar de ser exportador de matéria bruta e começar a ser beneficiador. Hoje em dia no petróleo mesmo. A gente paga caro por isso, né? A gente tem o minério de ferro e exporta para vir o aço. A gente tem e paga caro. Claro. Aí, paga caro. Se a gente conseguir ter esse pulo tecnológico de começar a ter a nossa própria fabricação, investimento em pesquisa, para a gente ter aqui pós-desenvolvimento, o Brasil tem várias coisas. Por exemplo, hoje em dia, as data centers o que mais precisa é água. E o Brasil que mais tem água. Que mais tem água, exatamente. Outra coisa que precisa muito, energia. Com a nossa matriz energética, é uma matriz energética fortíssima, limpa. E limpa. Então, tu tem esses benefícios no Brasil. Só que o problema Rogério, é um contrassenso. Sabe por que é um contrassenso? Um exemplo. O Brasil, ele seria autossuficiente em petróleo. Nós temos uma bacia petrolífica enorme aqui no Brasil. Inclusive que muito dessas bacias não são exploradas, né? O que acontece? A gente exporta o petróleo bruto, né, para depois comprar o petróleo refinado. Quer dizer, a gente paga caro por uma coisa que nós temos aqui. Se tivesse mais refinarias, né, o Brasil seria muito mais viável, né, as coisas aqui. O minério de ferro é um exemplo, né? A gente exporta minério de ferro, todo mundo pega minério de China, ferro. principalmente, China, né? principalmente. E a China nos devolve com aço. Com a manufatura. Né? Manufatura. É um contrassenso isso. É um contrassenso, realmente. Mas tá, Igor, com relação às motos elétricas, né? É uma febre no Brasil todo, né? Rio Grande, então, olha, o cassino lá está cheio de moto elétrica. Aqui na cidade também, as lojas estão começando a abrir acho que a cada mês abre uma loja de motos elétricas. O que tu tens a dizer sobre a questão da segurança e também se isso é uma coisa positiva, tu acha, na tua visão, uma coisa positiva para a população, porque ela não tem legislação, né? É uma coisa meio... assim, tu compra e tu sai andando, né?
Então, ainda sobre os carros elétricos, né, uma coisa importante antes da gente chegar nas motos é que algumas coisas me chamaram a atenção. Agora, recentemente, uma lei nacional foi sancionada, né, e os motoristas de aplicativo, eles vão ser beneficiados com aquele subsídio do governo. Vai conseguir comprar um BID aí, até 120 mil, praticamente com financiamento de uma Minha Casa Minha Vida, né? E isso incentivou muitas pessoas a querer adquirir esse carro elétrico. Agora, há pouco tempo atrás, encerrando uma aula, um aluno meu me falou: professor, consegui entrar na lista, estou indo na caixa na próxima semana e vou pegar o meu BID, porque ele é motorista de aplicativo. Sim. E aí ele falou: agora eu só não sei o que eu faço para carregar. Isso aí me chamou a atenção assim. Mas pois na minha casa eu tenho um 127, mas aí eu não sei. Aí eu pensei, muita calma nessa hora, porque antes mesmo de pensar sobre a tomada, sobre o carregador, é importante pensar sobre de que jeito está a instalação elétrica, né, de cada uma dessas pessoas. Porque muitas vezes a maior parte das pessoas, a população em geral, quando entra dentro de uma casa que está alugando ou que recém comprou, não faz um balanço, não faz um cálculo ali de demanda para informar para a concessionária. Para saber se os fios são novos. Exatamente, para saber se os dispositivos de proteção... existe uma cultura no Brasil que o único dispositivo de proteção que existe é o disjuntor termomagnético, aquele disjuntor convencional. Só que existem outros dispositivos de proteção que são muito importantes, né, como o DR, né, o diferencial residual, como o DPS, né, que acaba protegendo contra surto de tensão. E não só isso, né, saber a forma com que os condutores eles estão, e também a malha de aterramento, né, que a maior parte das casas ainda hoje não tem. Então, às vezes chega lá algum cliente, alguma pessoa querendo falar sobre algum projeto, ou até mesmo algum aluno falando, né, professor, eu vou colocar um DPS na minha casa. Show de bola. Tem malha de aterramento? Não. Só que é um dispositivo que precisa do aterramento, senão não vai oferecer proteção. Então, é muito importante para aquelas pessoas que estão pensando em adquirir um carro elétrico, uma moto elétrica, é saber a condição fazer um levantamento, saber a condição, saber a demanda, entrar em contato com a concessionária. E para isso é importante chamar um profissional da área. Porque não tem como saber de todas as áreas, é impossível eu conseguir saber como é que está a condição do meu telhado, da minha caixa d'água, da minha instalação, do meu encanamento. Então traz um profissional da área para fazer uma avaliação. Então, assim como esse meu aluno, várias outras pessoas aí vai lá e adquire uma moto elétrica. Lógico, né? Essas motos elétricas, elas não têm as mesmas ressalvas do que um carro elétrico, porque a carga é menor, e uma série de fatores. Mas está sendo fantástico. Pessoas que estão tendo uma mobilidade enorme. Agora, há pouco tempo atrás, eu fui no cassino tomar meu chimarrão no domingo, sentei na avenida e tal, e fiquei espantado. É uma moto elétrica para todo lado. E não, assim, não tem classe social e não tem divisão de idade. Tem as senhoras ali, né, que antes... E até jovens, né? Que estão ali com... Duas facilidades, não tem necessidade da carteira. Não precisa. E o IPVA, né? Exatamente. O que a gente observa é que, pelo menos, aqueles que adquiriram moto elétrica, lá no cassino, pelo menos, a gente vê que eles estão andando com responsabilidade, porque a gente não vê falar de acidentes. Elas têm uma limitação de velocidade, né? Elas têm a limitação, tem as ciclovias ali, que eles andam muito pelas ciclovias, então isso é importante. Mas o professor Taigo, ele tocou num assunto aqui que é bom a gente falar, porque Rio Grande, como é a primeira cidade do Rio Grande do Sul, ela é uma cidade velha, no bom sentido. Foi fundada em 19 de fevereiro de 1737. Exatamente. Ela é uma cidade antiga, né? E por ser uma cidade antiga, os prédios aqui são antigos, né? As casas são muito antigas. Então o que acontece? Às vezes as pessoas alugam as casas, né, e não revisam a parte elétrica, né? Que às vezes olha, vou dar um exemplo, né? Eu morei numa casa que era fio de chumbo. Aqueles enrolados. Imagina! Isolação a lã. Agora, tu imagina uma casa dessas com um carro elétrico, né, tendo que carregar em casa, porque vem junto com o carro vem um carregador, né? Ele vai ter que botar 220,
Né? Imagina botar 220 com uma fiação toda. O que o senhor tem a falar sobre isso? Vai falar depois do intervalo. Tá certo, então. Vamos ao nosso intervalo e depois a gente volta a conversar. O assunto está muito bom, hein? Está muito bom. Vai, interessante, porque é atual, né? Esse assunto é atual aí. E a gente está, então, hoje tendo o prazer de receber os professores do IFE e também do Senai de Rio Grande, o Taylor e também o Fabiano. Já voltamos em seguida, sempre com Corsã. Falar em Corsã, tem um recadinho da Corsã pessoal aqui, ó. A Corsã está de mãos dadas pela natureza e pela nossa gente. E ela chega até você e passa por um rigoroso tratamento de coletada em rios, lagos e mananciais e purificada em nossas unidades. São feitos mais de 500 testes diários com equipamentos de última geração. A água é enviada para o consumo. Vamos valorizar cada gota em nosso planeta. Corsã, nossa natureza, movimenta o Rio Grande. Voltamos em seguida com o Mix Café. Acesse no YouTube Estúdio Livre FM. Inscreva-se no canal, clique no sininho e acompanhe nossa programação na Estúdio Livre FM. Atenção, ouvintes! Seu bem-estar é nossa prioridade. Apresentamos o Dr. Michel Falcão, um renomado urologista e membro da Sociedade Brasileira de Urologia. O Dr. Michel é especialista em saúde preventiva do homem e traz para você as mais modernas técnicas médicas, incluindo cirurgia robótica e cirurgia de próstata com laser. Se você está enfrentando problemas como cálculo renal, o Dr. Michel também é referência em cirurgias para esta condição. Cuide da sua saúde com quem entende. Agende sua consulta e descubra como o Dr. Michel Falcão pode ajudar você a viver melhor. Dr. Michel Falcão, cuidado e tecnologia a serviço da sua saúde masculina. Clínica Vassur, Rua Quidaban 689, Sala 1. Telefone WhatsApp 31920656, na frente da Unimed. Asbar, aberto das 11 às 15 horas. Dê uma passadinha no Masbar e confira o menu do dia. Ainda com alaminutas, com variedades em comidas. Masbar, Dom Bosco 299, esquina Teixeira Júnior. Aberto das 11 às 15 horas. Masbar. Venha viver a história no Mercado Público de Rio Grande, um patrimônio de 1841 que encanta pela diversidade cultural. Aproveite nossos bares, ateliê e lojas em artigos gaúchos em um ambiente com arquitetura clássica e muita tradição. Visite o Mercado Público de Rio Grande e viva essa experiência única. Apoio Cultural. Pampa Agro, pilchas completas, artigos para churrasco e chimarrão, calçados e couro e produtos veterinários. Mercado Municipal, Chalé 8 e 9 interno. Lancheria e Restaurante Kika, café e lanches em geral, como cotó de segunda a sábado. Venha saborear os deliciosos bolinhos de chuva. Mercado Municipal, Chalé 12 interno. Oliveira Calçados, há mais de 50 anos calçando a família rio-grandina. Calçados e confecções masculinas, femininas e infantis, com os melhores preços da cidade. Mercado Municipal, Chalé 30 e 31 interno. Quer comer o melhor peixe da cidade? Com a melhor qualidade? Passe na Peixaria Lezinho, situada na Avenida Pelotas 96. E no Mercado Municipal, Chalé 3 externo. Casa da Bruxa Sofia. Encontre a feiticeira que há em você. Cristais, incenso, ervas e decorações. A primeira e original Casa da Bruxa em Rio Grande. Venha conhecer. Mercado Municipal, Chalé 1 interno. Mix Café com Azambuja Júnior e Conde Pinto.
Muito bem, estamos voltando com o Mix Café e hoje assunto muito importante sobre elétricas aí, tudo com engenheiros, é uma aula, né, o Conde Pinto? É uma aula. É uma aula, só que essa aula vai ser pequena, nós vamos ter que vir outro dia depois. Eu tenho certeza que a nossa audiência aí está feliz da vida. Tem várias né? aulas, mas é interessante esse assunto, né? Muito interessante, muito interessante. Mas a gente encerrou o bloco, professor. Fez uma pergunta com relação a fiação, porque como está vindo essa demanda das motos elétricas e carros elétricos, né, a casa que não tiver uma fiação condizente, né, segura, vai ter problemas, não é isso? Exatamente. Rio Grande, por ser uma cidade muito antiga, a mais antiga do estado, ela acaba tendo edificações aí que na época que foram construídas não foi previsto que ia ter tudo isso, né? Eu pegar uma casa lá dos anos 80, onde eu tinha uma lavadora, um refrigerador e uma televisão, eu não posso hoje triplicar a carga e não olhar para essa instalação. Eu preciso fazer um dimensionamento adequado. Hoje a norma regulamentadora que fala sobre esse tipo de instalação elétrica em baixa tensão é a NBR 5410. E ela estabelece 3 critérios para fazer esse cálculo. O primeiro deles é a seção mínima, a queda de tensão e a capacidade de condução de corrente, né? Então eu aplico 3 métodos para calcular, e se algum desses métodos, né, se algum dos outros 2 métodos for menor do que o critério mínimo, eu acabo colocando, pelo menos adotando o mínimo que a norma acaba exigindo. Só que para isso eu preciso fazer uma verificação, né? Preciso olhar a instalação, ver se está condizente, ver se a corrente do disjuntor vai ser adequada para aquela instalação. É muito comum chegar em algumas edificações e tu vê ali um fio 1,5 para circuito de iluminação, para circuito de força, né, para uma tomada de uso geral. Por norma não pode. O mínimo que a norma recomenda é 2,5 de seção transversal, ou 2,5 de bitola, que nem os meus alunos, como os eletricistas da área, acabam falando. Então eu não posso aumentar a carga, dobrar e não fazer essa verificação. O Fabiano estava falando agora há pouco, né? Um carro elétrico, pela demanda dele, ele acaba sendo uma carga que nem um chuveiro, ele acaba consumindo, e eu vou precisar fazer um dimensionamento de um circuito de uso específico. Tradicionalmente as casas acabam tendo ali várias regiões, né? Hoje essa realidade já está mudando, hoje com as construtoras, hoje, né, os apartamentos que são colocados no mercado já não é assim, mas uma boa parte da população em geral tem um disjuntor para o chuveiro e um disjuntor para da casa. Só que isso já não é mais a realidade. Eu preciso ter algumas distribuições, eu preciso ter circuitos de tomadas de uso específico para vários equipamentos, para o chuveiro, para o forno elétrico, enfim, né, para cargas que acabam consumindo. Piso aquecido. Piso também, aquecido. Né? Essa coisa toda. A gente vai falar que esses condomínios dados pelo governo, o material é de última qualidade. Será que os fios são resistentes também ou não? Olha, se não são, deveriam, né? Eu já vi fios que prometem uma coisa e são outras. Acontece. Esses dias eu estava falando com um morador lá daquele do Trevo, ele disse que todo mundo escuta o que o outro fala. Então, quer dizer, a parede já é de péssima qualidade. Agora eu quero saber dos fios, que é a segurança, né? Não, e é uma coisa que está escondida dentro da parede. É difícil, a gente só vê quando acontece a tristeza do incêndio. A gente vê até aqui pelo centro da cidade, né? Nós temos um edifício aqui na Duque de Caxias, ali, que a gente passa todos os dias ali, que ele é um edifício antigo, né? E o reboco dele está caindo, porque, segundo falam, né? Não sou especialista, mas dizem que o cimento foi misturado com areia do mar, né? Então ele acaba oxidando e cai. Exatamente, está caindo. Então são coisas assim. Mas o professor Rogério estava falando sobre as energias, né? E também com relação, vamos dizer assim, qual é a melhor, vamos dizer assim, a melhor fonte de energia que, vamos dizer assim, mais segura? Eu acho que assim, não teria uma melhor. Acho que tem gerações com aplicações diferentes. Por exemplo, a mais segura, o pessoal até pode ficar meio nervoso, é a nuclear. Mas o que aconteceu? A gente teve o nosso problema lá de Chernobyl e meio que manchou. Mas ela é uma das mais seguras que tem hoje em dia e mais estáveis. Óbvio, né? Tem todo o problema de resíduos nucleares, radioativos, mas ela é considerada uma das mais seguras. Outro tipo de energia
termoelétrica. São energias seguras do ponto de vista geracional. Eu consigo controlar o que está, quanto eu estou gerando, consigo ligar e desligar ela facilmente. Mas tem o nosso problema da poluição, né? Que é um problema que hoje em dia a gente tem que estar se preocupando com isso. As hidrelétricas são fontes seguras de geração também, mas elas têm um problema ambiental grave. Eu preciso inundar grandes áreas para ela. E eu tenho que manter no mínimo uma linha de água para ela seguir funcionando. Se, por exemplo, Itaipu, alguma coisa, se baixar a linha d'água, eu não consigo mais reativar a usina. Então por isso que a gente chega em tempos de seca, eu tenho que parar a geração. Eu não consigo gerar por fio de água. Existem algumas gerações hoje em dia por fio de água que se consegue. Na realidade, todas as fontes elas têm as suas limitações. Exatamente. Né? E elas têm que ser usadas de acordo com aquilo que elas proporcionam. Né? Mas o professor Rogério falou da energia nuclear. Né? Ela é ótima, a gente sabe que ela é uma das melhores energias que tem, é a nuclear, mas ela só tem o problema dos resíduos. Exatamente. Né? Eu vi uma reportagem sobre isso, né? Que hoje a dificuldade é guardar os resíduos. Né? Eles estão, Rússia, Estados Unidos e China, eles estão guardando no mar. Né? Eles escolheram e botam em túneis de chumbo, em túneis concreto. E colocam. Só que existe um problema, professor. Né? As gerações futuras, e vamos botar 1000 anos para frente, né? Como é que elas vão saber que aquilo ali é uma coisa radioativa? Porque se eles colocarem alguma inscrição, pode até que a inscrição que esteja no coisa ali, eles não entendam. Né? E aí, como é que fica? Né? Pode até dizimar uma população inteira. Né? Então é complicado, né, essa coisa de energia. É complicado quando a gente fala, por exemplo, de solar. Solar é uma energia dita limpa. Mas, por exemplo, ela é muito pouco eficiente. Ela converte em torno de 20% da luz do sol só. 22%, 23%. Toda energia solar que entra numa placa solar é 22% somente convertida. Por isso teve esse boom, que antes era menos, tá? Antes era 10%. Sim. E outra coisa, a placa solar tem um problema ambiental também. Que a parte de poluição dela, resíduo físico dela, são difíceis de ser tratados. Então precisa ter a reciclagem da placa solar, é uma coisa complicada. É parecido com a bateria. Toda empresa que fabrica placa solar, ela tem que recolher a placa se quebra. Porque ela tem que ser, ela também ela oferece perigo? Oferece perigo na parte ambiental, de depósito. Então uma novidade que é lixo eletrônico. É lixo eletrônico. Entendeu? Então ela tem esse problema. A eólica, que a gente estava falando antes, a eólica ela é uma energia que demanda uma grande área. Porque eu preciso ter aqueles cataventos grandes. Então acaba que às vezes afeta a migração de pássaros. Tem todos os estudos sobre isso, sobre eficiência energética para esse tipo de coisa. São coisas que no futuro vão precisar ser resolvidas, né, professor? Né? São os cavacos do ofício, né? São algumas ressalvas. Para quem está nos escutando, energia solar é maravilhoso. Sim. Não vamos depreciar ela. Mas ela tem esse problema, assim como lâmpadas, baterias. É um resíduo e pela questão ambiental tem que ser tratado. Tem que ser cuidado. Vai ter que ser cuidado, né? Ainda mais para o futuro. Uma coisa importante, tá? Que eu vejo uma dúvida, né, voltando para outro universo, né, das instalações residenciais, é que está uma febre na venda de condutor de alumínio. Muitos alunos me mostrando, professor, comprei, achei legal, metade do preço do cobre, a seção é maior e é mais barato e tal, é um fio mais grosso. E assim, hoje, em 2026, pelas normas regulamentadoras no Brasil, não se pode usar condutor de alumínio em residências. É proibido. Pode usar em comércio a partir de 50 milímetros quadrados, e muitas vezes isso acaba inviabilizando o uso, e em indústria a partir de 16 milímetros. Aí muitos acabam... É uma confusão, assim, é muito comum, eu escuto isso diariamente. Professor, a CE usa, a Equatorial usa. Sim, a Equatorial usa, mas pode até o quadro medidor. A partir do quadro medidor para dentro da residência é cobre. Tem que ser cobre. Não pode usar alumínio. Porque isso, se for uma instalação inteira feita com alumínio, não pode, mas ainda tá. Agora, quando eu tenho diferentes metais, e quando eu faço a conexão entre esses metais, me geram pontos quentes. E isso é muito perigoso.
Né? Então, não pode, está vetado, não. E eu escuto isso todo tempo, né? Comprei fio de cobre, estou usando fio de cobre, economizei muito no fio. Não pode, era um recado que eu queria passar para quem está nos ouvindo. É a mesma coisa, né, professor, que tu ter um aparelho que puxa muita energia, né, numa tomada que não, vamos dizer assim, que não é preparada para isso, ela esquenta e pode ocasionar o quê? Um curto-circuito. Tá? E queimar, botar fogo numa casa. Né? O que o senhor diria, professor Taigo, com relação a essa demanda aí de motos e carros elétricos, né? Que a população precisa ter cuidado, né? Qual seria o conselho que o senhor daria para essas pessoas que estão pensando em adquirir carros elétricos e motos elétricas? O que eles têm que fazer na sua casa, se precavendo, né, de futuros problemas que poderiam ter? O que o senhor diria? Assim, no modo geral, o que eu diria? Para revisar se tem aterramento, se não tem, se tem um DR, se não tem. Mas mais importante de tudo isso, chamar um profissional da área de elétrica para avaliar as instalações. Porque, que nem eu disse, as pessoas, né, acabam não tendo aquele conhecimento específico. Olham o disjuntor, não, eu estou protegido, eu tenho um disjuntor. Só que o disjuntor é para proteger o fio. O DR é para proteger pessoas. E o DPS é para proteger equipamentos. Então, cada um deles tem uma finalidade diferente. Por isso que os quadros de proteção acabam tendo vários dispositivos, né? Mas o recado que eu daria é esse. Olha, chama um profissional, porque muda muito. Se eu tiver uma tomada e essa tomada for externa, eu vou precisar de um DR de alta sensibilidade, até 30 mA. Se essa tomada for interna, eu não preciso. Desculpa, se for externa, eu vou precisar de um DR de alta sensibilidade. Se for interna, eu não preciso. Só que muitas vezes esse conhecimento específico da norma está com um profissional da área. Não está com o cidadão ali que está morando naquela residência. Então, o que eu diria? Faz uma avaliação. Chama um profissional que vai valer a pena. Pode evitar um problema enorme. Agora, há pouco tempo atrás, né, um caso que ficou muito conhecido, muito famoso, que foi aquele carro que pegou fogo em Santa Maria, né? Isso. Aí todo mundo ficou falando sobre aquele caso, repercutiu o Brasil inteiro. Só que o que aconteceu? O cara, né, acabou não usando a tomada do prédio, colocou uma extensão na casa dele, jogou pela janela. Lá embaixo ele pegou a ponta da extensão, colocou dentro do carro, deixou um rolo enorme. E onde é que pegou fogo? No banco. A bateria não pegou. Por quê? Porque é um carro extremamente seguro. Existem vários dispositivos de proteção que são redundantes, que são feitos para que não pegue fogo. Se tivesse acontecido isso dentro de um carro a combustão, né, o que teria acontecido? Então, colocando, né, muitas pessoas têm esse receio. Se fizer tudo de acordo com o fabricante, se fizer tudo de acordo com as normas vigentes, não tem problema. Os riscos são muito menores. É menor do que qualquer carro a combustão. Então, professor, é bom a gente falar para a nossa audiência que não adianta fazer economia naquilo que não pode ter economia. Exatamente. Né? A parte elétrica não se pode fazer economia. Né? Quer dizer, é segurança da sua família, é segurança do próprio veículo. Né? Então é importante que as pessoas tenham a consciência de que economia não se faz com coisas que não se pode fazer economia. Eletricidade é muito sério, né? É uma coisa muito séria. Professor Rogério, diga. Fabiano. Fabiano, desculpa. Não, eu estava ouvindo vocês falar e me lembrei de uma coisa. Por exemplo, nós temos no Brasil 2 tipos de tomada residencial. São tomadas de 10 amperes e 20. Elas têm tamanhos diferentes de pino. E o que acontece? Às vezes a pessoa desavisada, ela acha que não tem problema. Ela pega a tomada de 10 amperes, está usando um aparelho normal, vai pegar um micro-ondas, um equipamento de maior potência. O pino da tomada é mais grosso já de propósito para não utilizar uma tomada com um fio menor. Ele força aquilo ali. Quando não força, o que ele faz? Pega um Benjamin, um T, adapta e bota de qualquer jeito. Isso aí acaba gerando uma corrente na carga, queima o fio e pega fogo. O Brasil tem esse tipo de consciência que a gente faz. De conduta, né? De conduta. Outra coisa que é comum, que a gente vê bastante por aí, o meu disjuntor tá caindo, não tá funcionando. O que vai o eletricista? Pega um profissional que não é qualificado, preparado, chega por isso, não tem problema, a gente só troca o disjuntor aqui. Bota um maior. Bota um maior e já tá tudo funcionando. Só que o que acontece? Pega fogo. Porque não protege o fio. Porque o que pega fogo. Não é suficiente. Porque o que pega fogo na casa em elétrica é o cabo do fio, a proteção do fio. Ele esquenta tanto que pegando fogo. E aí o disjuntor serve para não deixar chegar ao ponto de pegar fogo ao cabo do fio.
Caiu aqui agora. Tinha mensagem aqui, deixa eu ver. Vamos ver se eu consigo abrir. Ah, tá aqui. O nosso colega aqui, o Nilson Vasconcelos, amigos, cooperando com o assunto, o primeiro carro do Brasil foi apresentado em 1974, há 52 anos, no Salão do Automóvel de São Paulo. Foi o primeiro carro elétrico do Brasil e de toda a América Latina. Deixa eu dar sequência aqui, deixa eu ver. Onde paramos? Toda a América, desenvolvido pelo engenheiro João Augusto Conrado do Amaral, Gurgel. O veículo era um subcompacto de 2 lugares, projetado para os grandes centros urbanos. Só que, infelizmente, a indústria petroleira não deixou seguir adiante. Era o Gurgel Atraipo, é isso? E 150, imagine o que teria sido se não fosse rejeitado. Exatamente. Eu conheci o Gurgel, tu não conheceu? Eu conheci o Gurgel. Eu conheci. É aqueles jipes? Não, ele parecido com Jeep, era parecido com Jeep, assim, mas era mais todo era quadradinho, né? Exatamente. Mas nessa conversa que nós temos maravilhosa aqui, né, com os 2 engenheiros maravilhosos aqui, professores avalizados, eu tiro a conclusão, e eu estou me colocando como o nosso ouvinte, né, que numa instalação elétrica, além de bons fios corretos, né, os disjuntores são importantíssimos. É isso? Exatamente. Porque o disjuntor é o cadeado da porta, né? A segurança que a gente tem que não vai ter problema nenhum. Não economizar em disjuntor. Não economizar. Não evitar, forçar aquilo ali. Eu já cheguei a ver pessoas que amarram o disjuntor para ele não cair. Meu Deus do céu. Acontece. Não, a gente brinca, ri, mas é complicado. É complicado. E no carro elétrico, às vezes, o que acontece? Existem vários modos de carregamento. O residencial, que vem junto com o carro, são carregadores até 7 kW. O que acontece? Eles vêm com uma tomada, o plug deles de tomada é preparado para já ter aquela corrente da rede elétrica. E as pessoas, que o Tiger falou, adaptam. Isso aí acaba pegando fogo a residência da pessoa. E às vezes elas colocam culpa na tecnologia do carro, mas às vezes é muito mais mau uso. Então quer dizer, se o cara mora num apartamento, ele vai querer fazer o que contaram aí. Botar uma extensão, não pode. Não, lógico que não. Então, você que tem... De jeito nenhum. De jeito nenhum. Os engenheiros falam. Em condomínios tem uma opção ainda, que é usar equipamentos de recarga compartilhado. Que isso aí a gente consegue colocar tomadas maiores. Sim. Tem norma específica para isso. A gente consegue colocar carregadores de 20, 22, 30, 40, 50 kW com uma recarga rápida. Que acaba vai servir todo o condomínio ali. Que serve todo o condomínio e acaba compartilhando para todo mundo, até mesmo por causa da demanda da CE, para não ficar muito alta. Sem dúvida. É comum acontecer. Tanto que está tendo esses eletropostos, é isso aí, né? Tem um equipamento que carrega muito mais rápido o carro e permita compartilhar. Exatamente. Olha, o nosso programa, já estamos chegando no finalzinho já da nossa entrevista, né? E já agradecendo, né, pela excelente oportunidade, né, de colher, assim, dados importantes sobre eletricidade, né? E eu quero aqui deixar um alô para os nossos ouvintes, viu, Azambuja, tá? Para que assistam hoje à noite a reprise do programa e vejam as falas dos nossos 2 engenheiros que estão aqui presentes, o engenheiro Tiger e o engenheiro Fabiano, né? Porque toda a conversa gerou em questão de segurança, né? De conhecimento. Então, já que assim, a economia está mudando para os carros estão mudando para carros elétricos e motos elétricas, vamos ter cuidado, né? E atentar, né, para esses conselhos que os nossos 2 engenheiros estão nos colocando aqui, né, e que assistam, né, o programa hoje à noite para se instruírem se tem intenção de comprar um carro elétrico ou uma moto elétrica. Professor Tiger, eu deixo o microfone para a sua despedida e mais alguma coisa que o senhor queira colocar aí. Não, eu gostaria de agradecer o convite, né, foi um prazer enorme, me coloco à disposição da rádio para o que for, né? Se em algum outro momento quiserem abordar algum outro assunto, me coloco à disposição. Queria agradecer também ao carinho dos meus alunos, né? Pelas mensagens. Recebi várias mensagens aqui no WhatsApp, isso aí é muito legal.
E é basicamente isso. Gostaria de dizer também, aproveitar o momento, dizer que o Senai está com matrículas abertas para os cursos técnicos em eletrotécnica para o segundo semestre de 2026. Quem quiser, é uma oportunidade fantástica, né? E não só o curso técnico em eletrotécnica, também tem a mecânica, que é um curso sensacional, fantástico. E agradecer mesmo. Bacana. Professor Fabiano, também, aí se tiver, quiser falar dos novos cursos, inscrições e tal, está liberado. Só agradecer o Azambujo, o Conde e a Rádio Estúdio Livre pela oportunidade de falar, agradecer aos ouvintes aí pela paciência de nos ouvirem também, né? Eles adoraram, professor, eles adoraram. Tudo corrido. E o mais importante é deixar um recado para os ouvintes, assim, eletricidade é uma coisa que a gente não vê. É diferente quando a gente tem uma obra civil, que a gente vê cair um tijolo, vê que está quebrado o reboco. Eletricidade, geralmente, dentro do fio, a gente não vê, a gente não sente cheiro, e está escondida. Então tomem cuidado quando vocês forem tentar conectar alguma coisa na casa de vocês para evitar incêndios e problemas no futuro. E procurem ser profissionais habilitados para não ter problema com isso. A gente vê bastante gente fazendo besteira por aí. Então, assim, o principal que a gente tem que pensar com relação à eletricidade, que os ouvintes lembrem disso, não fazer economia com eletricidade. Eletricidade não se faz economia, se coloca aquilo que precisa ser colocado. E disjuntores, vamos reforçar. Disjuntores, né? DR. Não economize disjuntores, né? Que é segurança para a sua casa. Né? Veja a fiação, confira a fiação. Né? Se está com vontade de adquirir um carro elétrico, uma moto elétrica, confira a sua fiação, porque ele vai precisar de uma energia de 220, né? Os carregadores são 220, né? Então tem que ter esse cuidado. Professor Taigoro, agradecemos muito a sua presença. Professor Fabiano, agradecemos demais a sua presença. Assim, foi uma manhã maravilhosa, ficamos muito instruídos, né? Tenho certeza que faltou assunto aqui. Faltou, né, Zambuja? Faltou assunto, né? Acho que a gente teria mais um programa, né? Então agradecemos demais a presença dos dois professores aqui no nosso estúdio e deixamos as portas abertas aí para quando quiserem retornar e tiverem mais alguma coisa para trazer, com certeza a nossa audiência vai adorar. Obrigado. Muito bem, vamos ao intervalo, vamos ao nosso intervalo e depois retornamos aí com mais informações na sua manhã. Já voltamos. Café com Azambuja Júnior e Conde Pinto. A informação atualizada na Estúdio Livre e também simultaneamente nas plataformas digitais. Fique por dentro de tudo. Mix Café. Galera, vocês sabiam que a Claro TV Mais já é Hexa? Ela já vem com os 6 maiores streams incluídos na mesma assinatura: Globoplay, Disney+, Amazon Prime, Netflix, HBO Max, Apple TV e acesso ao YouTube. E além disso, tem a cobertura esportiva mais completa para você não perder nenhum lance. São mais de 120 canais ao vivo, incluindo Globo, Esporte TV, ESPN e muito mais. Vai ter torcida até pra vilã da novela. Gente, e onde tem torcida, tem Claro TV+, né? Acesse claro.com.br/torcida e assine já. A Rádio Estúdio Livre FM, mais perto de você, empresário. Oferece conteúdos que fidelizam sua marca e sua empresa. Em 98.5 FM e muito mais presente nas plataformas digitais. Acompanhando o alcance de resultados em flashes ao vivo e vídeo empresa. Fidelize sua marca em nosso guia de serviços. Com mais de 30 anos de experiência, o Léo Centro Automotivo é sinônimo de confiança e qualidade. Manutenção completa para o seu carro com quem entende do assunto. Em frente ao GB Mix, Rua Senador Correia, 466. Chama no WhatsApp 53981-236757. Restaurante El Shaddai, a melhor comida caseira. Venha saborear nosso variado cardápio. General Bacelar 476. Fone 3235-1460. Aceitamos cartões, débito, refeição e alimentação.
Academia Estação Fitness. Aberto de segunda a sexta, sábados e domingos, das 9 às 19 horas. Avenida Portugal, 26. Fone 999-6759-44. Estúdio Livre FM, a rádio de todas as estações. Participe da Rádio Estúdio Livre FM, enviando sua mensagem de voz através do nosso WhatsApp 84 19 19 06 e também pela nossa fanpage Rádio Estúdio Livre FM. Esquina do Sabor. Buffet livre, prato feito à la Minute Marmitex. Entrega na Zona Central. De segunda a sábado a partir das 11 horas. Esquina do Sabor. Avenida Silva Paz 372. Antiga Pastelaria Japonesa. Fone WhatsApp 984 2553 27. Nós cozinhamos para você. Agora abrimos aos domingos. Traga sua ideia para a UIG que transformaremos seu desejo em realidade. Esquadrias em alumínio, PVC, box para banheiro, portões e fechamentos em vidro temperado. UIG Esquadrias e Vidros, desde 1978 mantendo a credibilidade que só o tempo nos ajudou a construir. Na Dom Bosco, 485, próximo a 15 de novembro. Fale conosco por nossos telefones e WhatsApp 32 327 373. 9974 2390. Estúdio Livre FM, a rádio da cidade. Um diagnóstico preciso faz toda a diferença para um tratamento eficaz. A Unimed Litoral Sul investiu em tecnologia de ponta, com equipamentos modernos que garantem mais segurança e confiança para ti e o teu médico. Tenha a melhor tecnologia com profissionais qualificados cuidando de ti. Converse com nossa equipe de vendas na Rua Quidabã 692 e adquira um plano de saúde Unimed para toda a família. Unimed Litoral Sul, sua saúde em primeiro plano. Esta é a programação da Estúdio Livre FM 98,5. 7 horas da manhã, amanhecendo na cidade com Léo Bandeira. Às 9 horas, Mix Café com a Zambuja Júnior. 11 da manhã, manhã especial. Ao meio-dia, Flash Hits com Conde Pinto. 14 horas, Estúdio Rock. Às 16 horas, Top Brasil com a Zambuja Júnior. Às 9 da noite, reprise do Mix Café. Estúdio Livre, a rádio da cidade. Estúdio Livre 98,5. O inverno está chegando, mas o calor humano pode transformar essa estação. A Estúdio Livre convida você para a nossa campanha do agasalho. Sabe aquele casaco, manto parado no seu armário? Ele pode ser o abraço que alguém precisa agora. Estamos recebendo doações em bom estado aqui na nossa sede. Vamos aquecer quem mais precisa? Doe um agasalho, espalhe carinho, Estúdio Livre, a nossa voz. Apoio. Casa dos Plásticos não tem só plásticos. Trabalha com uma grande variedade de produtos, inclusive tem a maior linha de tecidos para estofados à pronta entrega da cidade. E também serviço de estofaria. Casa dos Plásticos, 24 de maio 470. WhatsApp 920002861. Agora na sua rádio, Espaço Mulher. Espaço Mulher. Beleza, moda e dicas do dia a dia. Tudo pra você, mulher. Espaço Mulher. A prisão de ventre é uma das queixas mais comuns na gravidez e pode se tornar muito desconfortável neste período. Para falar sobre o assunto, a ginecologista Ana Paula Mondragon explicou o que é e explicou os principais sintomas. Segundo ela, a prisão de ventre tem como termo técnico constipação, sendo um problema digestivo bastante frequente no período gestacional, onde a mulher tem dificuldade para evacuar. A constipação é caracterizada pela lentidão do trânsito intestinal, causada por pouca ingestão de água e fibras, mas também pode ocorrer em virtude do excesso de hormônio progesterona durante o ciclo. Os sintomas tendem a aparecer logo nos primeiros meses e vão piorando progressivamente à medida que a gestação avança em função do aumento deste hormônio. Segundo Ana Paula, a paciente deve apresentar de 2 ou mais sintomas: menos de 3 evacuações por semana, dificuldade para ir ao banheiro,
sensação incompleta ao evacuar, distensão e inchaço abdominal. Para tratar a prisão de ventre na gravidez, você pode apostar em uma alimentação rica em fibras, beber bastante água, consumir alimentos ricos em água, praticar exercícios físicos e criar uma rotina para ir ao banheiro. Fonte dicasdemulher.com.br. Você curtiu Espaço Mulher. Espaço Mulher. Beleza, moda e dicas do dia a dia pra você, mulher. Os sons que marcaram época. ABBA, I Have a Dream. Believe in angels. Power Supply. I'm so lost without you. E o Benny Mardones. Um clássico do John Lennon. I can hardly express. Christopher Cross. Sailing takes me away. Você quer descobrir os sons que marcaram época. Na rádio que marca os dias atuais. Estúdio Livre FM. Esquina do Sabor. Buffet livre, prato feito à la Minute Marmitex. Entrega na Zona Central. De segunda a sábado a partir das 11 horas. Esquina do Sabor. Avenida Silva Paz 372. Antiga Pastelaria Japonesa. Fone WhatsApp 984-2553-27. Nós cozinhamos para você. Agora abrimos aos domingos. Atenção, ouvintes! Seu bem-estar é nossa prioridade. Apresentamos o Dr. Michel Falcão, um renomado urologista e membro da Sociedade Brasileira de Urologia. O Dr. Michel é especialista em saúde preventiva do homem e traz para você as mais modernas técnicas médicas, incluindo cirurgia robótica e cirurgia de próstata com laser. Se você está enfrentando problemas como cálculo renal, o Dr. Michel também é referência em cirurgias para esta condição. Cuide da sua saúde com quem entende. Agende sua consulta e descubra como o Dr. Michel Falcão pode ajudar você a viver melhor. Dr. Michel Falcão, cuidado e tecnologia a serviço da sua saúde masculina. Clínica Vassur, Rua Aquidaban 689, Sala 1. Telefone WhatsApp 31920656, na frente da Unimed. Asba! Aberto das 11 às 15 horas. Dê uma passadinha no Masba e confira o menu do dia. Ainda com a Laminutas, com variedades em comidas. Masba! Dom Bosco 299, esquina Teixeira Júnior. Aberto das 11 às 15 horas. Masba! Um diagnóstico preciso faz toda a diferença para um tratamento eficaz. A Unimed Litoral Sul investiu em tecnologia de ponta, com equipamentos modernos que garantem mais segurança e confiança para ti e o teu médico. Tenha a melhor tecnologia com profissionais qualificados cuidando de ti. Converse com nossa equipe de vendas na Rua Aquidaban 692 e adquira um plano de saúde Unimed para toda a família. Unimed Litoral Sul, sua saúde em primeiro plano. Dores nas costas, tensão muscular, corpo cansado no dia a dia? Você não precisa conviver com isso. Em Rio Grande, massoterapia corpo e mente com Eunice Macedo. Tecnóloga em massoterapia, oferece atendimento especializado, foco em estética e terapias corporais que realmente fazem a diferença. Alívio das dores com resultados que você sente já na primeira sessão. Agende agora 9241-1395. Seu corpo sem dor começa aqui. Mix Café com Azambuja Júnior e Conde Pinto.